Gente, falando sobre o jogo do Grêmio de ontem, ontem todo mundo assistiu o Grenal, viu como que foi o jogo, 2-1 para o Internacional no Beira-Rio, de virada, e o Grêmio saiu, eu até tinha falado no jogo passado, no vídeo passado desse jogo aí do Grêmio, que o Grêmio saiu ganhando com o Jean-Pierre, depois um cruzamento na área lá, uma falha de marcação internacional fez um gol de empate e depois aquele pênalti polêmico que teve lá, que o juiz deu, mas antes tinha dado no Ferreirinha e o juiz não deu. Mas assim, gente, tá uma repercussão muito grande. O Renato Gaúcho deu uma entrevista coletiva depois do jogo, criticou um monte a arbitragem, falou que vai continuar agora jogando, se depender dele, o resto que falta do Campeonato Brasileiro com o time de transição, se o presidente autorizar. Aí depois o presidente deu uma entrevista, falou também, mas ainda não deixou certo se concorda com o Renato ou não. Provavelmente eles devem decidir alguma coisa. Mas o fato é o seguinte, o Renato criticou um monte a arbitragem do jogo de ontem, por causa dos erros. De fato, houve o erro grave no pênalti do jogador do Internacional que o juiz deu, e o pênalti no Ferreirinha, que também foi pênalti na minha opinião. Mas assim, agora temos que analisar o seguinte, depois que a gente com mais tempo você pode analisar o jogo, a temporada do Grêmio. Agora eu faço uma pergunta, o seguinte, para vocês que são gremistas, para todos que são gremistas, será se de fato o Grêmio foi ontem que o Grêmio tiraram o Grêmio da competição do Campeonato Brasileiro? Isso é problema da arbitragem? Ou será se de fato já não vem acontecendo várias coisas no Grêmio muito antes desse jogo contra o Internacional? Será se de fato foi por causa desse jogo que o Grêmio não vai mais conseguir um título no Campeonato Brasileiro esse ano? Ou será se já tem problemas que vem acompanhando o Grêmio essa temporada inteira? Vocês vejam bem que os empates do Grêmio não foi pouco, foi muitos empates. Time que vai cair para a segunda divisão, o Grêmio não conseguiu vencer. Time bem mais fraco que o Grêmio não conseguiu vencer. E esses times ali que estão no G4 do Brasileirão, no G6, digamos assim, o Grêmio não venceu nenhum jogo. Vocês vejam bem, eu estou com a lista aqui dos números de empates que o Grêmio teve e contra quem são esses times que o Grêmio não conseguiu vencer. Vocês vejam bem, primeiro jogo, o Grêmio enfrentou o Ceará lá na casa do Ceará e empatou, não conseguiu vencer. Depois o Grêmio pegou o Corinthians. Corinthians, né, é um time forte. Por mais que o Corinthians assim não tem jogadores assim que vem se destacando esse ano, a não ser o Fagner ali, o lateral, mas é um time assim forte, né? Então empatou com o Corinthians, aí empatou com o Flamengo. O Corinthians, o Grêmio jogando em casa, empatou com o Corinthians. Depois o Grêmio foi jogar lá na casa do Flamengo e não conseguiu vencer o Flamengo e acabou empatando. Aí depois o Grêmio empatou com o Vasco. Aí o Grêmio empatou com o Atlético Goianiense. Vocês vejam bem, eu vou marcando o nome dos times aí que o Grêmio não conseguiu vencer. O Grêmio empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Fortaleza. Aí depois o Grêmio pegou o Palmeiras, empatou com o Palmeiras. Como eu falei, é um time forte, né? Então isso daí é normal. Mas o Grêmio depois empatou com o Inter também em casa. O Grêmio encarou o São Paulo, também empatou. Aí depois o Grêmio empatou, o Grêmio não conseguiu vencer o Corinthians esse ano.
Aí o Grêmio empatou com o Corinthians de volta, empatou com o Goiás, empatou com o Sport, com o Fortaleza e depois com o Palmeiras, e agora, antes de enfrentar o Internacional, o Grêmio empatou com o Atlético Mineiro. Vocês vejam bem os times que o Grêmio não conseguiu vencer. Vocês vejam bem, Ceará, falando dos times ali que eu acho que daria para vencer, né? Teria que vencer. Quem quer buscar título não pode empatar, muito menos perder para esses times. Mas eu não estou falando das derrotas do Grêmio, estou falando dos empates do Grêmio. O Grêmio empatou com o Ceará, empatou com o Vasco, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Fortaleza, empatou com o Goiás, empatou com o Sport, empatou com o Fortaleza. Vocês façam a conta. E esses são os times que, na minha opinião, daria para o Grêmio vencer. O Grêmio não conseguiu vencer. Vocês vejam bem, esse ano o Grêmio tem 50% de empate. Aí, ontem o Grêmio encarou o Internacional. Claro, a gente está aqui, para analisar a temporada do Grêmio. E não estou analisando do jogo de ontem, que na minha opinião houve o erro claro da arbitragem. Mas assim, você vendo o presidente do Grêmio, o Renato Gaúcho falar, dá de entender que o erro foi ontem. O problema do Grêmio não conseguir o título do Brasileirão esse ano, o problema foi ontem. E se você for analisar, o problema não foi ontem. O problema já vem na temporada toda do Grêmio, com muitos empates contra times que tem que ganhar. Quem quer conseguir título, quem quer buscar título do Brasileirão, tem que vencer esses times que são mais fracos, não tem tanto investimento. Aí o Renato Gaúcho tinha falado aí esses dias aí que o Grêmio é um time que não investiu, mas o Grêmio tem um custo de 12 milhões por mês. E aí? Aí fica difícil, né? Agora, claro, não vamos tirar os méritos desses times aí que teoricamente são fortes também, que conseguiram empatar contra o Grêmio, até mesmo o Corinthians, aqui São Paulo, Internacional, o primeiro jogo tinha empatado, venceu ontem. Teve, na minha opinião, ali lance polêmicos, né? Mas assim, no meu ver, nós temos que analisar uma temporada do Grêmio, a temporada do Grêmio desde o começo, e não analisar só ontem. Se nós for analisar só ontem, vai ficar difícil. Então assim, será se não está acontecendo alguma coisa internamente no Grêmio, que os jornalistas vão fazer, na entrevista coletiva, vão fazer perguntas para o Renato não fala nada, ele fala que tem coisas que acontecem ali, que fica só entre ele e a diretoria do Grêmio e os jogadores, não passa nada para a imprensa. Aí assim, eu me pergunto o seguinte, os torcedores do Grêmio que são sócio, será que esses torcedores não miliciam saber o que está acontecendo no Grêmio, se acontece alguma coisa, o que há de fato por trás de tudo isso? Ontem na entrevista coletiva, vocês vejam bem que o Renato Gaúcho falou que teve um jornalista lá que perguntou para o Renato Gaúcho sobre o futebol do PP, o que está acontecendo com o PP. O que ele falou pro repórter? Para ir perguntar para o empresário do PP. E aí, quem é o treinador? É ele? Ele que ganha 1 milhão, quase 1 milhão por mês aí no Grêmio, para poder organizar o time. E claro, o que a torcida mais quer é vitória. Muitas vezes não vem, mas que o time pelo menos jogue bem. Mas quem comanda toda, faz parte, quem escala os jogadores para jogar, quem comanda o time é o treinador. Então o Renato, na minha opinião, tem culpa no cartório e deixou muito a desejar. E digo mais para vocês, muita gente pode não gostar do que eu vou falar aqui, mas eu sou sincero, eu tenho que ser sincero. Se o Grêmio, com esse futebol medíocre que apresentou ontem e que vem jogando nos últimos jogos aí,
numa final da Copa do Brasil, para poder vencer a Copa do Brasil em cima do Palmeiras, vai ter que jogar muita bola. Senão, infelizmente, não vai dar e vai ser mais um ano perdido. Beleza? Antes de mais nada, peço para quem não é inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha aí e assine, ative o sininho aí, tem um sininho aí do lado embaixo, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza? Valeu, um abraço a todos, até mais.